continuar a pregar, não sei que horas são, mas eu creio que estamos num ambiente tremendo. Eu não sei se vocês são todos os dias assim, mas cada vez que venho ao Porto eu gosto. Sabe porquê? Porque vejo uma igreja sedenta. Sabem porquê? Porque queremos ter intimidade com Deus. Posso ser livre, posso ser livre, posso ser livre. Só tem saudades de quem já viveu. Quem não viveu não tem saudades. Eres para estar a dizer, diz outra vez, Martinelli. Diz lá outra vez, diz para dizer outra vez. Diz outra vez. Só tem saudades de quem já viveu. Quem não viveu, critica de quem já viveu. Mas quem já viveu, ainda que esteja longe, lembra-se da casa do Pai. Quem não tem casa do Pai, nunca teve na casa do Pai, nunca pode voltar. Anda ali. Tu já estiveste na casa do Pai, volta, 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 porque na casa do Pai Ele quer abraçar-te. Quando a Sansa apareceu, posso continuar mais 15 minutos? Estamos a gozar. Apareceu, eu estou a transmitir um sentimento que é meu. Não é, já me conhecem, já ouviram pregar, todos estão aqui. Martinelli, conhecem, fui ao Brasil. Há dias que eu estou a chorar. Porque há tipo uma revolta em mim. Não é uma revolta de voltar contra os outros, é uma revolta de voltar contra mim próprio. É que há pessoas que, como não conseguem, revoltam-se contra os outros. A culpa é tua. Tu é que estás longe da casa do Pai. Estás longe de intimidade. Quando apareceu a sarça a arder, eu desvio. Que sarça? A sarça. Para! Tira as sandálias dos teus pés. Porque a terra que estás pisando é santa. Posso ser livre? Há pessoas que chegam até da sarça, ouvem a voz, têm de saudar as sandálias para estar nesta terra, meu filho. É que a intimidade não é para todos. Tem exigências. Tu só ouves a voz do Pai quando é para exigir de ti. Mas o Pai começa por exigir, para depois revelar os segredos dele. Sabe o que aconteceu? Tirou e disse, olha, vais ser tu que vais libertar o povo. Eu estou tartamudo. Estás a ver que Deus não precisa daqueles que falem muito bem. Deus precisa é tartamudos com intimidade com Ele. Eu quero fazer parte deste tartamudo. Não sei falar bem, sou torto, não sei. Mas quando estou com Ele, eu sei. Quando estou com Ele, eu sei. Ai, que é isto? Quando estamos com Ele, ai, pensávamos que era para a tua capacidade. Fala zero, 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 zero. Mas quando estás perto dele, só tartamudo não tem voz, porque Ele vai estar contigo. E o que Ele te revelar, tu vais dar. Foi isto em como as ovelhinhas foram para casa igual. Ele não, ele chegou ao pé da casa e disse, só quero as ovelhas mais. Vamos para Faraó. Mas não estás a fugir do Egito, tu é de Faraó. Estou, mas agora vou. Por quê? Não fujas mais. Deus quer ter hoje, chamar-te a subir ao monte. Porque quando Deus começar a falar contigo, na intimidade, só tu e Deus, aquilo que tu fugias, vais voltar lá. Ai, isto também foi muito fraco. Aquilo que tu fazes, vais encarar. Não sei o que é. Não sei se é viver pela fé. Não sei se é jejuar 10 dias. Não sei se é algo que Deus te vai lá a ti. Não sei o que é. Tu andas a fugir. Sobe ao monte hoje. Fala com Ele. Ele vai te capacitar. Se é para perdoar alguém, não sei o que é. Aquilo que tu fazes, vai hoje lá. Ai, vai lá hoje. O que é que revelou? O que é que tens? Tem uma vara. Lança por terra. Todos sabemos isto. Quando ele chegou ao pé de Faraó, mas já sei, não me enganas. Pediu a Arão, não foi? Olha! Foi o que o Pai revelou numa intimidade, foi o que Ele mostrou. Que Deus nos livre disto. Se tiver que apagar isto, apaga. Há pessoas que querem mostrar ao diabo alguma coisa, resgatar o povo, não tem nada. Ei, paga o povo! Sabes porquê? Porque não tem intimidade. Quem tem intimidade mostra aquilo que viveu. O que o Pai mostrou no alto monte foi o que Ele mostrou ao Faraó. Tu não tens nada para mostrar porque nunca subiste ao alto monte. Dario, tu antes para dar a dizer outra vez. É, pastor Divino. Há pessoas que, como não têm, começam a inventar coisas. Por isso é que havia um, como já não conseguia eu, de intimidade com o Pai, era mais fácil. Vai lá vocês dois, o carro é que é o varito, a matrícula. Vai lá ver qual é a casa daquele, o problema daquele. Chegava aqui, o teu problema é este. A tua casa é. Sabe porquê? Porque o Pai já deixou de falar com eles. Nunca subiram ao mundo, não tem nada para mostrar, então começam a gritar. Eu não quero nada que venha do homem. Eu quero que venha do céu. Eu quero que venha da voz. O que tu tens é o que Deus vai dar. Não podes mostrar aquilo que não vives. Se
Quando disserem um homem para pisar a cabeça ao diabo, eu paro de pregar agora. Quando vieram ter com Eliseu, ai, vai nos matar, Eliseu está a Síria. Não te preocupes, o Senhor mostra aquilo que eu estou a ver. Como é que és que tu vês que as pessoas vejam aquilo que tu não vês? O Senhor mostra, tu és poderoso, tu próprio não estás a ver. O Senhor mostra ao povo aquilo, tu não estás a ver. Não, mostra aquilo que eu estou a ver. As pessoas não vão para a gente. Esse homem foi tão fraco. Esse homem para pisar a cabeça ao diabo foi muito feio. Os assassinos estão lá a atemorizar o povo. E sabes o que é preciso? Agora é para a gente, para mim. Ai, vamos matar. Não preocupes, Senhor, mostra aquilo que eu estou a ver. Se eu não vejo, mostra aquilo que o outro vê. Mostra aquilo, Senhor. Deus está contigo. Aonde? O povo tem falta de ver em mim primeiro. Eu vou dizer, mostra, Senhor, o Jair, que é o meu candidato. Mostra a visão que eu estou a ver. Transmite. Como não tem, diz, Deus vai estar contigo, não é? Mas não sabes. Eu quero hoje declarar isto em nome de Jesus de Nazaré. Quando vamos entregar alguma coisa, vamos entregar aquilo que estamos a ver. E aquilo que estamos a ver, quantos estão comigo aqui? Ai, quantos estão comigo aqui? Quantos estão comigo aqui? O que é que aconteceu ao jovem que estava com ele lá direito? E ele, o que é que aconteceu? Estou a ver aquilo. É melhor aquilo que está connosco do que todos nós estão embora. Sabes uma coisa? Tirei esta porque estou a pregar para mim. Há povo ferido, desanimado, triste, a fugir dos assírios, dos demónios e de Satanás porque tem falta de alguém que oriente. Posso ser livre? Vou dizer, diz outra vez. É que a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, porque não caem todos na mesma cova. Mas chega a andar, não. Para cair tem que ser de andar. Posso ser livre? Posso ser livre? Quando diz não podem andar porque senão cai numa cova. É porque para andar com uma cova tem que andar. Há muitos cegos que quiseram guiar outros. Mas quando caíram eles, caíram os outros que estavam com eles. Deus não escolhe cegos. Deus escolhe quem tem intimidade. Porque quando vier as covas, passamos por cima. Quando vêm os ataques satânicos, passamos por cima. E o povo passa com a gente. Não queremos cegos. Queremos intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Passaste, tu próprio não consegues passar. Como é que diz que a tua casa, a tua família, os teus filhos passassem, tu próprio não passaste? Deixa-me dizer-te uma coisa, mas a culpa é daquele, a culpa é do outro, a culpa é tua. Sobe alto, monte, e Deus vai pôr uma visão que vai marcar a diferença. Quem pode vencer este Deus? Aleluia. Não precisa me pôr de joelhos e chorar 2 horas. Quem vive na intimidade vê aquilo que os outros não veem. Se eu entrasse lá, eu e o Miguel, o meu. Mas onde é que está esse exército? Não vemos. Se puder, a gente não via. Posso ser livre. Estou a lidando, agora é para você dizer. Há muita gente que o diabo está a ferir, sabes porquê? Não é por culpa do pastor, não. Por culpa nossa. Por culpa nossa. Porque quem tem intimidade do Pai, quando o povo desfalecer, eu continuo. Glória a Deus. O povo do Egito disse, já não queremos. O Deus, eu só está contigo, uma praga mais. Uma praga mais. Não dá, uma praga mais. Posso ser livre, posso ser livre, posso ser livre. Aquele que tem intimidade com Deus, Deus até endurece o coração de Faraó para durar mais tempo. Ele é forte, ele é doido, tem intimidade comigo. Endurece o coração de Faraó. Não é assim, Barito? Se não for, apaguem isto já. É que Deus tem tanta confiança em ti, da intimidade que tu tens, que endurece. Deixa estar, não demora mais. Há outros que não, Deus é muito menos segundo. Dá-lhes já, senão desaparece. Há outros que Deus diz, não, deixa estar. Mas olha, ele está a viver, deixa estar. Ele teve intimidade comigo, ele sabe o que é que eu falei, ele sabe o que é que ele diz. Quem não ouve a voz, tem que temer. Quem não ouve a voz, estás obrigado a temer. Mas quem vive na intimidade com Deus, não tem, não tem, não tem, não tem.